Há uma expressão bíblica, né, que fala que essa casta só sai com jejum e orações. Foi através do jejum que Cristo nos ensinou o caminho das pedras, né? Aliás, quando você fala de pedra, você lembra que ele fala para Pedro, né? Eu digo que tu é Pedro, né? E sobre essa rocha, né? Sobre essa rocha erguerá a minha igreja. Meu irmão, a rocha eterna é Cristo. Por que Cristo é a rocha eterna? Ele é o único, né? Ele é o único que foi gerado no ventre da Virgem, né? Você já viu virgem gerar alguma coisa? Como é que a Virgem vai gerar alguma coisa? Grande é esse mistério. Grande é esse mistério. A Virgem, ela não. A Virgem, ela gera o quê? Se ela é virgem, né? As pessoas, às vezes, elas têm uma dificuldade de compreender o elementar. O que é o elementar? Os elementos ardendo se desfarão. Meu irmão, esquece, você vai ser o mais miserável da face da terra se a sua esperança estiver no plano terreno. Nós temos dupla cidadania. Nós somos cidadão da terra e somos cidadão do céu. O nosso patriarca na terra, nosso patriarca na terra tem um nome, Abraão. Eu lembro que lá em Contagem tinha Abraão. E eu gosto desse nome, né? Abraão. É um nome forte, né? Mas Deus mudou o nome dele, né? Abraão, que é pai das multidões. Pai das multidões. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de Isaac. Eu sou o Deus de Jacó. Isso está lá em Êxodo 3,15. E quando Moisés, ali perplexo, diante daquela sarça ardente, ele entendeu que aquilo não era uma visão qualquer, né? Eu não sei se você já teve um sonho, aí você acorda e fala assim, nossa, isso aqui não é sonho, isso é coisa da minha cabeça, né? Parece que será do mundo, mas não será do mundo. Eu fui carteiro, fui telegrafista, agente postal, telegrafista. Eu fiz a opção de ser entregador de cartas, né? Depois eu fui técnico postal, depois eu fui trabalhar no setor de valores, depois eu ficava ali, né, vendo o correio aéreo postal, né? Aí as capitais estavam todas interligadas, né? Aí se você postasse uma carta lá no norte, nordeste, essa carta chegava aqui no sudeste ou lá no sul em menos de 24 horas. Né? O correio foi, na minha época, a empresa de maior credibilidade desse país. A maior credibilidade desse país. Depois o correio desceu ladeira abaixo, né? Mas eu, na minha simplicidade de carteiro, eu sou apaixonado pelas cartas, né? Porque as cartas, ela nos leva a Paulo, que foi um notável escritor de cartas, né? Paulo escreveu cartas incríveis, né? Cartas incríveis. Dos que estão lá no Novo Pacto, né? Só Paulo escreveu 13 cartas, né? Pedro tem 2. Tiago, né? Tiago também tem. João,
João é o concurso, né? João lá na ilha de Patmos, ele teve a visão gloriosa do Apocalipse, né? E por que que o Apocalipse é um livro que hoje está sendo tão comentado, né? Porque o Apocalipse, eu lembro de uma música do nosso Roberto Carlos, né? Olho os jornais e estremeço, todos final tem seu começo. Cartas amargas derramadas, profecias confirmadas. Parece que é o fim da estrada, tempo de dor, falta de amor. Há uma cena emblemática. Teve aquele que o Maradona era apaixonado com o futebol dele, o Denner. E o Denner teve uma morte estúpida, né? E ele estava num carro, eu acho que o carro era Eclipse, ou um carro branco da Mitsubishi. E depois você bate no YouTube lá que tem essa cena triste dele, né, com um jovem de 20 e poucos anos. E parece que a morte dele foi tão estúpida, né? Eu acho que ele estava indo para o Vasco. Acho que foi a Lagoa Rodrigo de Freitas, né? Eu vou perguntar à minha filha conhece o Rio de Janeiro, ela ama o Rio de Janeiro. Ela foi de avião aqui, e no voo estava aquele técnico do Cruzeiro, naquela época daquela confusão lá do Cruzeiro descer ladeira abaixo, né? O Cruzeiro ganhou 2017, 2018. Aí teve a Covid-19, aí o Fábio, sem explicação, aliás, o Cruzeiro virou uma bagunça, né? Diz que as raposinhas é que destrói a vinha, né? Eu fui carteiro da Toca, o Nelly chegou na Toca lá em 73, ele conheceu a caçula dos Bambirra lá, né? A irmã da Edi Bambirra, que é uma professora notável, né, Edi? Um beijo para Edi, não sei, eu perdi contato com ela. Ela morava ali perto do Via Brasil ali. E o Nelinho foi amor à primeira vista, né, a caçulinha dos Bambirra. E eu estudei com os Bambirra, né? Tem o Alexandre Bambirra, parece que ele é da região do Juscelino Kubitschek, o nosso prefeito Juscelino. Os ex-combatentes, né, da década de Segunda Guerra, eles ganharam a casa ali nas ruas expedicionárias. E o meu chefe dos Correios, o Zé Pinto, né, ele morava na rua Wilson Ferreira. E tem um outro também que morou na rua Wilson Ferreira, que é até meu vizinho, né, o filho dele, uma pessoa gracinha de pessoa. Ele era mecânico, parece que, do Correio também, né? Meu cunhado foi mecânico do Correio. Meu cunhado foi mecânico até ele tinha noção até de mecânico de aviação, né? E o irmão, o filho do Raul, né? Esqueci o nome dele, foi paraquedista aqui no aeroporto Carlos Prates, né? O Raul acaba de fazer 80 anos, né? Coincidentemente, o Raul eu acho que ele é do Paraná. Raul, acho que é do Paraná. O Raul é uma lenda do Cruzeiro e do Flamengo, né? O Raul foi campeão da Libertadores no Cruzeiro em 76, mais precisamente no dia 30 de julho, né? Quando o Joãozinho fez aquele gol apoteótico contra o River Plate. E agora, novamente, né, o River Plate foi eliminado pelo Galo do Hulk. E o Hulk pode fazer a mesma proeza que fez lá o R-49, Meteoro Atleticano. Eu estava ali no velório do Braga, a camisa do Atlético no caixão do Dudu Batera. Aí eu fiquei pensando, né? E na mesma semana nós perdemos o Maguila. Eu tive o prazer de conhecer o Maguila no Otton Palace, né? Na segunda-feira eles abriram o Elite, não existe mais o Elite, né? Aliás, não existe mais o Elite, não existe mais a danceteria Hipodromo, aonde o Cássio Marnéia teve lá, né? Esta, o mundo acabará amanhã de manhã.
Não tem mais a Granfinos, onde Renato Sesbuquerque se apresentou, onde o Márcio Grey que apresentou, né? Quanto sinto em dizer-te. O mais importante é o verdadeiro amor, né? Essa música é uma relíquia. E o compositor dessa música, acho que não é o Márcio Grey, que é um amigo dele do Rio que acabou falecendo. Meu irmão, nessa pandemia do Covid-19 para cá, a gente perdeu uma leva de notáveis talentos, né? E eu tô lembrando aqui que meu sogro teria feito aniversário ontem, de 96 anos, né? E olha que coisa engraçada, né? E a minha tia e a avó da minha neta fez aniversário agora no início de outubro. E nós perdemos a Lurdinha, né? E a minha tia chamava Lurdinha. Ela ia fazer 96 anos. A Lurdinha acho que é de 1978. A Ellen também é de 1978. A Ellen, no dia 2 de fevereiro do ano passado, ela fez 45 ou 46. E meu sobrinho Bernardo fez 13 anos. No dia que o Zé Lino Souza Barros estava sendo velado lá na Câmara Municipal de Belo Horizonte. E eu estava fazendo implante dentário. E eu estava banguelo, né? Aí, meu irmão, no dia da inauguração da Arena MRV, né? Aí o pessoal até reclamou muito, foi 2 de abril, foi aniversário do Marco Antônio, um primo meu, ele teria feito 70 anos, né? E ele estudou lá no Colégio Caraça, ele ia ser padre. Toda família tinha que ter um padre. Eu estudei no Colégio Paulo VI e estudei no Colégio Padre Eustáquio. O Ian, ele deu aula no Colégio Paulo VI, deu aula no Colégio Padre Eustáquio. O professor Viola está aí conosco, né? Tem um outro professor que está aí também, o Gil. E não existe mais Colégio Padre Eustáquio, agora acho que é Colégio Marista, né? O bairro fez 73 anos, minha irmã tem 73 anos. Minha irmã chama Maria Célia, né? Célia é do latim, do céu. Minha irmã parece mesmo uma menina que eu nunca vi uma pessoa tão parecida com Maria, né? Ela é uma pessoa assim de Deus. Minha irmã foi telefonista, né? Uma pessoa amorosa, uma pessoa do altar, né? Diz que o fogo arderá continuamente no altar, né? O fogo jamais se apagará. A minha irmã, ela é intercessora. Ela põe o joelhinho dela no chão e ela ora muito, né? Ela ficou viúva. O Mauro tem 8 anos que ele nos deixou, né? E a Daniela acaba de fazer 49 anos, né? Dia 24. Um beijo, viu, Daniela? E a minha sobrinha lá, capixaba, no Espírito Santo, né? Ela acaba de fazer 37 anos, né? Dia 29. E eu estava lá, né? Quando meu sogro, infelizmente, nos deixou, ali em novembro, né? E mal pensava eu, né? Falei, meu sogro, né? Aí a netinha dele, né, que nasceu no dia 11 de setembro, né, ela também vai fazer agora aniversário de 15 anos. E a Stephanie, que é filha da Priscila, 15 anos, né, em dezembro agora. Eu fico pensando assim nas datas, porque eu gosto de data, né? E o Silvio Santos nos deixou com 93 anos, ele ia fazer agora 94 anos, né? E outro também que nasceu em novembro e vai fazer aniversário agora, no dia 24 de novembro, é o pastor Márcio Valadão. Eu estava com ele olhando assim o WhatsApp e tinha nascido a, a filha da Lorena, que é a filha do Guido, do poeta Guido, né? E a neném dele vai fazer 2 aninhos agora. E o que aconteceu ali em 2022 é emblemático. No dia 2 de novembro foi aniversário do Pádua. 2 de novembro foi aniversário do Pádua, né? E eu fiquei assim, com isso na minha cabeça. Falei, gente, é impressionante. Minha mãe tinha falecido em novembro de 2020. O Moacir Franco tinha feito uma homenagem para ela pelo WhatsApp, né? Julita, eu quero fazer parte dessa família linda, né? O Carlos Cunha me falou, você tem 9 filhos, 21 netos, 21 bisnetos, já tem mais, né? Aí, isso lá em 2020, né? Depois, a Helena já fez aniversário agora, dia 9 de outubro, e a minha filha casou lá no dia 9 de outubro de 2010, no dia que o John Lennon faria 70 anos, né? E eu lembro que quando o John Lennon morreu, lá no edifício da Cota, foi uma coisa muito triste, né? Muito triste.
E os meninos do Clube da Esquina, Lobos, lá no Francisco Nunes, eu estava lá, né? E a gente idealizou uma associação dos músicos, artistas esportistas, e através do poeta Guido, né? Através do Gleb, que é um baterista também. E eu não sei, meu irmão, às vezes a gente fica pensando nessas coisas e a palavra de Deus fala, né? Eu, eu sou, eu sou a ressurreição e a vida. Jesus, ele nos convida, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Tem uma pastora muito amada, né? Ela está passando um deserto muito grande, que ela teve um problema seríssimo com a filha. E ela fala isso, né? Meu irmão, no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, né? Eu venci o mundo. Meu irmão, você já pensou nisso? O túmulo está vazio, né? Jesus venceu a morte. E ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Isso é muito forte. Isso é muito sério, né? Ai de nós, seremos os mais miseráveis da face da terra se nós tirarmos o olhar para Cristo, né? Se a gente tiver um outro olhar, né? Pedro foi olhar, ele começou a afundar. Enquanto ele estava olhando para Jesus, ele andava sobre as águas, né? Outra coisa importante, o Mar Vermelho, ele vai se abrir na medida que você, com intrepidez, você romper em fé e você enfrentar os seus desafios. Hoje nós estamos vivendo tempos muito difíceis, né? A violência urbana está uma coisa assim de assustar, né? A mortandade, né, que assola o meio-dia, a mortandade que assola a meia-noite. Hoje é 1º de novembro. Nós começamos uma campanha 100 dias de oração no dia 23 de setembro, né? E eu quero glorificar, bem dizer, amanhã é dia de finados, né? Eu tive lá no dia de finados de 2020 e lá no dia 8 foi sepultado o Pádua, né? E eu estava fazendo as contas, dá 30 anos. Ele tinha 23 anos lá em novembro de. Lá em novembro de 1992. A minha filha tinha 5 anos. Hoje a minha filha tem 37. A filha da Juscelia Brandão tinha 5 anos. 27 de maio, ela foi covardemente, né, assassinada pelos irmãos William, né? Eu acho que o William já está solto, já progressão de pena. No Brasil, infelizmente, o Bruno está solto. Né? No Brasil, nós temos um problema gravíssimo. Se a lei fala que é 30 anos, é 30 anos. Aí tem negócio de progressão de pena, de bônus não sei o quê. Aí o cara cumpre 5 anos, 6 anos, já está na rua, com tornozeleira eletrônica. Nós temos que repensar o Brasil. Nós não podemos viver essa inconstância e essa falta de segurança pública. Você não tem mais liberdade de ir numa padaria a pé, você não tem mais liberdade de ir num supermercado, você não tem mais liberdade de ir numa academia, de fazer uma caminhada. Eu sou apaixonado pela Orla da Lagoa da Pampulha, pelo Mineirão, né? Porque eu vi nascer o Mineirão, né? O Buglé fez o primeiro gol lá em setembro. O Procópio, né, jogou lá no dia 7 com o Palmeiras. Eu sei que o Procópio fez 85 anos, né? É uma lenda, né? O Evaldo, o Tisseu Lopes, nós tivemos uma festa linda lá. Já vai fazer de novo aniversário do Cruzeiro, dia 2 de janeiro. E meu primo faz 70 anos nesse mesmo dia, né? E a avó das minhas filhas faz 84 anos, né? Se o Silvio Santos tivesse aí, ele ia fazer 84. Nos deixou com 93. O Moacir Franco, Silvio, eu não sabia. Eu estava doente. Ninguém me falou nada. Eu chorei com o Moacir, eu fiquei triste com o Moacir, porque o Moacir é poeta, né? Eu ainda falo de flores e declamo o teu nome, e os meus dedos me traem, eu discutei o telefone. Ele fez essa música pro irmão dele. O irmão dele estava em depressão, o irmão dele estava em depressão e tinha separado da mulher. Olha o que o poeta faz. Isso é uma relíquia, né? Eu vi uma amiga minha lá no Raul Gil cantando essa música, minha mãe estava vendo, minha mãe era apaixonada com o Silvio Santos. E minha mãe, engraçado, né? Ela
era 3 anos mais velho que o Silvio Santos. Então o Silvio Santos ia fazer 94 e a minha mãe teria feito 97 anos. Meu irmão, Jesus é lindo, né? Ele assim, como é que eu vou explicar? Jesus, ele nos surpreende, né? E o amor dele nos traz constrangimento, né? E às vezes você tem que fazer de surdo e mudo, né? Eles jogam tanta pedra em quem lê a Bíblia, né? Ah, mas fulano só fica lendo a Bíblia. Ah, fulano já está velho, está aposentado. Olha que marmota. Olha que marmota. Meu irmão, a Bíblia fala que os inimigos do homem estão dentro da casa dele, né? Jesus, se ele quiser colocar você numa mansão de ouro, ele vai colocar. Se ele quiser colocar você numa cobertura de ouro, ele vai colocar. Aliás, ele falou isso, né? Vi novos céus e nova terra, né? Ele foi preparar lugar, né? Ele comanda esse espetáculo aqui, né? As flores do jardim da nossa casa. Meu irmão, até um fio de cabelo está contado, né? E ai daquele que tocar no fio de cabelo de uma criancinha, né? Melhor lhe fora colocar no pescoço uma pedra e jogar no mar. Eu tenho uma neta, ela é pura, tem 7 anos. Eu fico olhando para minha neta assim, e eu fico lembrando quando eu tinha 7, 8 anos. Eu era criança, eu era puro, eu ia para a igreja sozinho. Eu ficava imaginando Jesus de mãos dadas comigo, coisa da minha cabeça. Às vezes eu ia no cineminha, né? Aí eu voltava, né? E isso foi muito importante, porque o meu pai, a primeira coisa que ele fazia quando ele chegava na igreja, ele colocava o joelhinho dele no chão, né? Aí eu aprendi, né, que de joelho é melhor, né? Quando você coloca o seu joelho no chão e você levanta a sua mão, Jesus também levanta a mão dele e ele te abençoa, meu irmão. Jesus, ele é o semeador, né? A minha mãe não sabia que eu era um mensageiro de Deus. Ah, não é o ninguém não, é o Carlinhos Carteiro. Não é o Carlinhos Carteiro, é um mensageiro de Deus. Né? 1º de novembro, amanhã é dia de finados, né? O Jorge Linhares vai estar lá, aonde a minha amiga foi sepultada ano passado, né? A Denise. O Mauro é viúvo, né? Já está seguindo a vida dele. A minha cunhada é viúva do meu irmão, né? A Elisete, um beijo, Elisete. Ela fez um livro lindo, né? Família, Sonho de Deus, né? Galera, a prosa vai ficando por aqui. Eu estou feliz, né? Meu genro foi para São José dos Campos. E eu estou aqui curtindo, né, a comunhão dos santos com a minha caçulinha, a minha filha mais velha me deu um presente, né, que é a minha neta, meu genro Marcelo, meu genro Benito. Família é um sonho de Deus, né? Eu tenho a mãe delas, eu tenho o Evandro Seabra, né, que é uma pessoa de Deus, na Praça 7, ele é o padrasto das minhas filhas. E nós temos que conviver com as diferenças, meu irmão. Né? Um beijo, Rose, foi aniversário da Rose Teixeira, né? Meu irmão teria feito 65 anos, a Rose fez 65, né? E eu fiquei triste com a morte do Maguila, e ele parece que ele morreu no mesmo dia que a minha sobrinha fez 49 anos, né? E ela vai fazer 50 anos. Meu pai faria 100 anos. E o meu primo Beracto vai fazer 100 anos lá em fevereiro, né? E eu tive lá 50 anos atrás, eu estava lá e voltei lá no passado. Um beijo no coração, que nós possamos manter aquele refrão, né? Ei, irmão, vamos seguir com fé tudo o que ensinou o homem de Nazaré. Essa música, o Chitãozinho Chororó regravou, né? E eu lembro lá do evento Amigos, no Mineirinho, né? Lá estava minha sobrinha acaba de fazer 40 anos, né? Ela e o xará do Beto Guedes, né? E no dia, a nossa querida rainha das modas sertanejas, né? Roberta Miranda, fez 67 anos. Jesus no coração de todos vocês é uma pauta do Carlos Cunha.
direto desse lindo horizonte que tem aqui em Belo Horizonte, né? E desse pôr do sol maravilhoso que tem lá em São Francisco. Ô Meire, prepara um surubim, um surubim para você, o primo Eustáquio e outro para mim. É lindo, né? A gente tem uma família tão linda, né? Eu tenho família em Juazeiro, Januária, São Francisco, Litoral Capixaba, São Paulo. Ô Glória, ô Vitória, que Deus abençoe a todos. Carlos Cunha, cronista, escritor, poeta, evangelista e, acima de tudo, né, um velho sonhador. Eu sou avô e pela graça de Deus, né, eu sou aquele que Jesus falou, né? Eu sou a ressurreição e a vida, né? Eu vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Amém.